tarde, gente. É muito bom estar aqui pertinho de vocês em mais um Cozinhando com Dona Iris. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal, lembrem-se de continuarem a se cuidar. A pandemia não acabou e por aqui nós estamos tomando todos os cuidados necessários do distanciamento. O uso de máscara, usando álcool gel e higienizando as mãos, porque só assim iremos conseguir ficar longe do coronavírus. E hoje eu convido vocês a uma viagem, vejam só, para o Sudeste Asiático. Sim, isso mesmo. O programa de hoje traz um prato muito especial da cozinha da Tailândia. E para isso nós vamos conhecer a história de um restaurante que está dando o que falar aqui em Goiânia, o Sami Sami. O restaurante é recente aqui na cidade e foi criado por uma empresária que fez uma viagem inesquecível a Bangkok e decidiu trazer para mais perto de nós todas as delícias da cozinha de rua de Tailândia e de outros países asiáticos. E quem vem representar o restaurante hoje, gente, é o gastrólogo Rafael Alves, formado pelo Instituto Gastronômico das Américas e que tem especialização em cozinha tailandesa, e ele se formou pelo Cordon Bleu, do Rio de Janeiro. Ele é um dos cozinheiros do Sami Sami e vai mostrar para a gente como se faz um frango tama. Diferente o nome, né? Prato muito comum lá nas ruas da Tailândia e que é o queridinho da casa. Bom, vamos lá. Eu resumi bem toda essa história, Rafael. Seja muito bem-vindo ao Cozinhando com Dona Iris. Obrigado, Dona Iris. Boa tarde. É um prazer estar participando do seu programa. Conta um pouco para a gente sobre a sua formação em gastronomia. Então, Dona Iris, eu sou formado em gastronomia pelo Instituto Gastronômico das Américas, o IGA, e tenho especialização em cozinha tailandesa pelo Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro. E como foi que nasceu a história do restaurante que você trabalha? A história do restaurante partiu de uma ideia da Raquel após ela ter uma viagem para Bangkok. A Raquel é a proprietária do restaurante e ela fez uma viagem para a Tailândia, onde ela se apaixonou pelas texturas e sabores da comida tailandesa. A ideia dela é que dentro do restaurante você tem a mesma pegada de comida de rua. Então a intenção dela é trazer aquela experiência que ela esteve em Bangkok para dentro do restaurante aqui em Goiânia e Brasília. A culinária tailandesa é realmente fascinante. Conta aí pra gente um pouco dos diferenciais, especialidades dessas delícias. A cozinha tailandesa, ela se destaca pela concentração e diversificação dos seus ingredientes. Num prato da gastronomia tailandesa, você consegue sentir a picância, a acidez, o sal e o doce. A Tailândia é um país do Sudeste Asiático, conhecido pelas praias maravilhosas, tropicais, pelos palácios reais suntuosos, pelas ruínas antigas e pelos templos ornamentados com figuras de Buda. Bangkok, a capital, tem uma paisagem urbana ultramoderna e que contrasta com as comunidades tranquilas, à beira de canais e com templos religiosos emblemáticos. A culinária típica da região é cheia assim, de misturas, de sabores, de texturas que atraem as pessoas. Eles harmonizam o apimentado, o ácido e o doce no mesmo prato de uma forma assim, muito sutil. Outros povos colonizadores influenciaram também na cultura e na culinária atual da região da Tailândia. Os povos árabes levavam especiarias de todos os tipos. Os chineses, gente, deixaram a tradição do uso da soja, principalmente o shoyu. E os portugueses deixaram um dos costumes mais fortes, gente. A pimenta vermelha, dedo de moço, que nós usamos demais, né? Ela é muito utilizada em diversos pratos, aquele toque da picância tão representativo dessa culinária. Então, Rafael,
A nossa receita de hoje traz a mistura dessas tradições e com um toque de adaptação para os ingredientes mais comuns e aceitáveis para o nosso país, não é mesmo? Isso mesmo, dona Iris. A gente teve uma adaptação da receita aqui para o Brasil. A gente diminuiu um pouco da picância e está utilizando ingredientes mais populares que nós temos aqui, como a cebola, a cenoura e a ervilha torta. Que ingredientes nós precisamos para fazer o nosso frango tama? Bom, dona Iris, nós vamos precisar de sobrecoxa de frango desossada e limpa. Para a marinada desse frango, nós vamos precisar do namplá, que é um molho de peixe, ele substitui o sal. Na Tailândia não se usa muito sal, então usa esse molho de peixe, alho e açúcar. Para o tempurá, nós vamos precisar de farinha de trigo, amido de milho e farinha de arroz. Para a finalização do frango, nós vamos ter um crispy de cebola roxa e alhos laminados. No acompanhamento, vamos ter o arroz jasmine, que é um arroz tradicional da Tailândia e do sul do Vietnã. Então, esse arroz ele é um pouco diferente do nosso agolinha. Ele precisa de uma lavagem mais do que o arroz agolinha que nós utilizamos aqui. Ele também tem um aroma um pouco mais adocicado do que o agolinha. Então, é bom lavar bastante para soltar todo o amido. E, ao final, a preparação dele é sem tempero algum. E vamos finalizar esse arroz com um mix de gergelim torrado. Gente, agora eu vou tomar um golinho de água e voltamos rapidinho para a segunda parte da nossa receita. Saia daí não. Já estamos de volta com Cozinhando com Dona Iris. Hoje nós estamos com o gastrólogo especializado em cozinha tailandesa, Rafael Alves. Rafael, gente, é do restaurante Sami Sami. Está nos ensinando a fazer um frango tama, uma delícia da cozinha tailandesa. Então, Rafael, qual é o nosso próximo passo da receita? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar primeiro limpando essa sobrecoxa. A gente já compra essa sobrecoxa desossada e sem pele. E aí você vai tirar um pouco desses nervos que sobra e sempre passando o dedo para ver se não tem nenhum ossinho que fica aqui de resíduo nessa sobrecoxa. Como a intenção do restaurante é uma comida de rua e a utilização de menos talher, então a gente já corta esse frango num tamanho que já dê para levar na boca direto. Depois de limpar esse frango, a gente vai partir agora para fazer a marinada, onde vai deixar esse frango descansando aí em torno de uns 5 a 10 minutos dentro dessa marinada. Bom, dando continuidade no processo, agora a gente vai fazer a marinada do frango. Nós vamos precisar do namplá, que é um molho de peixe, açúcar e dentes de alho. O primeiro que a gente vai colocar aqui é o líquido, que é o namplá. Em seguida eu venho com o açúcar e os dentes de alho. Depois que colocou tudo no liquidificador, vai bater aí por alguns minutos até deixar esse alho bem triturado. Bom, então depois de bater essa mistura, ela vai chegar a esse ponto e a gente vai incorporar aqui no frango. E deixar ele marinando aí em torno de uns 5 a 10 minutos. Enquanto a gente deixa esse frango descansando aqui nessa mistura, a gente vai preparar os legumes que vão acompanhar esse frango e o tempurá que vai dar a crocância e empanar ele. Bom, agora a gente vai para a parte dos legumes que vão acompanhar esse frango. Nós temos aqui a cenoura, a ervilha torta e a cebola. O primeiro passo é limpar essa cenoura. A ervilha torta, você pega ela aqui nessa pontinha, ela tem um fiozinho onde você pode puxar e tá tirando. A gente faz um corte em 3. A cebola, você vai pegar ela, fazer um corte ao meio e com ela nessa posição deitada, você vai fazer cortes grandes de quadrado. Tira as laterais e esse meio aqui, você corta em 2, onde vai te dar esses quadrados que vão acompanhar o prato. E agora a gente vai fazer o corte da cenoura. O corte da cenoura, ele
a gente costuma fazer ele com esse instrumento aqui. Você pode achar em qualquer casa de utilidades que tem essa voltinha aqui que vai dar um efeito bem bacana na finalização do prato. E você corta essa cenoura com tamanho não muito grosso e nem muito fino. Finalizado, esses são os 3 que vão acompanhar a preparação do frango tama. Bom, dando continuidade no processo, agora a gente vai fazer a parte do tempurá. O tempurá vai precisar em torno de 500 gramas de farinha de trigo, a metade dessa proporção para farinha de arroz, e a metade da proporção de farinha de arroz você vai ter de amido de milho. Um pouco de água. E vai mexer até ter uma mistura homogênea aqui. Bom, é importante que essa mistura esteja numa consistência bem lisinha, sem caroço, para não dar interferência e nem gosto no frango de farinha. Então a gente tenta deixar ela bem lisinha com a ajuda do fouet. Pronto, fez a mistura. A gente reserva esse tempurá. A gente vai pegar aqui a cebola roxa para fazer o crisp de cebola, que é um corte em julienne. Pode cortar um pouquinho mais grosso, para não ficar tão fininho na hora de fritar. Fez o corte da cebola em julienne, a gente passa ele um pouquinho na farinha de trigo, para dar uma untada antes de fritar. Bom, feito isso, agora a gente vai pegar esse frango que está marinado, a gente vai pegar ele, vai passar no tempurá, vai dar uma empanada, aí depois de empanar todo esse frango aqui nesse tempurá, a gente vai fritar. Bom, dando continuidade, a gente agora vai partir para a parte de fritura. A gente vai fritar esse frango que foi incorporado no tempurá e essa cebola roxa que foi incorporada na farinha de trigo. O ponto do frango é ele douradinho, em torno de uns 3 a 5 minutinhos já chega a esse ponto. Da cebola também, ela vai ficar bem douradinha, bem rápido também. Eu deixo um pouquinho da cestinha dentro do óleo para ele não grudar no fundo. Bom, depois da gente ter feito o crisp de frango e o crisp de cebola, a gente vai partir agora para a parte final do prato e montagem. Aqueles legumes que a gente cortou lá no começo, eu vou pegar a cebola, a cenoura e a ervilha torta. Um fio de óleo. Eu vou acrescentar a cebola. Falei cebola é cenoura, tem problema? A ervilha torta. E a cebola. E vou saltear esses legumes. A intenção é eles um pouco mais al dente, não deixar fritar muito nem cozinhar muito, porque a gente vai incorporar um molho de tamarindo, que é uma especialidade da casa, que é um molho de tamarindo que vai tamarindo, a mesma proporção de tamarindo é a proporção de açúcar, o namplá, que é um molho de peixe, e para trazer acidez, um pouco de vinagre de arroz. Pode ver que eles dão uma tostadinha. Aí você já vem com o molho. 2 colheres. Desse molho. E acrescenta também aquele frango passado no tempurá.
Dá uma salteada, deixa esse molho dar uma reduzida. Bom, agora a gente parte para a parte final do prato, que é a parte de montagem. Eu vou finalizar esse meu frango com um pouco de cebolinha verde. E os crisps de cebola roxa. Para acompanhamento, o arroz jasmine, ele foi lavado, pode lavar em torno de umas 5, 6 vezes para deixar ele bem limpo. Deixa cozinhar. E após o final, sem tempero algum, porque o tempero do molho já vai incorporar junto ao arroz e vai trazer o sabor. Bom, dona Iris, esse é o resultado final do nosso prato, o frango tama. Espero que a senhora goste e convido a senhora e todos os telespectadores do programa para estar vindo ao restaurante Sami Sami para estar conhecendo não só o frango tama, como os nossos outros pratos também. E quero dizer e pedir a todos que tenhamos mais pessoas negras em papéis de destaque, porque o negro não é só serviço braçal. Um grande abraço e muito obrigado. Gente, eu não vejo a hora de acabar a pandemia, porque vai acabar, e podermos nos abraçar e experimentar essas delícias aqui no nosso cantinho, cozinhando com Dona Iris. E quando isso acontecer, você, Rafael, já está mais do que convidado para voltar e nos ensinar outras receitas. Muito obrigada por nos proporcionar esse momento tão especial. O nosso programa desta tarde está acabando. Passou rapidíssimo, mas deixo aqui o meu convite para o próximo sábado, às 14 horas. Se você perdeu alguma parte da nossa receita, você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais e nosso canal no YouTube, Cozinhando com Dona Iris. Se você tem uma receita assim, especial que gostaria de compartilhar com a gente, entre em contato com a nossa produção. Quem sabe um dia você vem aqui para trocarmos receitas e bater um papo também, né? Obrigada pela companhia mais uma vez. E até semana que vem, com fé em Deus.